Pronto. Tudo bem. O tema de hoje, chefia e liderança. Esse é um dos temas mais procurados pelos alunos, né? O tema de preferência dos alunos é esse tema, chefia e liderança. Vocês vão perceber, vocês vão assistir os vídeos, né? Temos lá 3 vídeos que nós recomendamos, né? Temos 3 vídeos, vocês vão assistir os vídeos e vão perceber que predomina novamente uma visão, vamos chamar assim, dicotômica, né? Contrapondo chefia e liderança, né? Vamos perceber que os discursos todos vão ser dessa forma, não só nos nossos vídeos, mas também nos livros, né? Também em outros vídeos também vocês vão ver isso. Se contrapõe, né? A teoria mais ou menos contrapõe o chefe e o líder, né? Como se o chefe, em alguns casos, né? Em alguns casos chega a colocar o chefe como um vilão, né? Em alguns casos coloca o chefe como um vilão, como se o chefe fosse um vilão do sistema, né? E como se o líder fosse a solução, né? Tipo assim, técnico de time de futebol. Ele tem a obrigação de ganhar o jogo, né? O trabalho do líder, né? O líder tem a obrigação de dar tudo certo, de fazer tudo e dar tudo certo, né? E aparece o chefe como vilão. Então, essa visão é uma visão que demonstra a sociedade que nós vivemos, né? Então, ela realmente demonstra a sociedade que nós vivemos, a sociedade dicotômica, que se legitima, né, na dualidade, percebe? Aqui eu já estou propondo uma coisa um pouco maior. Então, aqui eu já proponho para vocês uma visão mais adequada, né, que eu chamo mais adequada, né? Então, aqui eu coloco aqui, ó, o chefe tem a visão hierárquica da organização, então tem a visão vertical, todos os aspectos de responsabilidade, hierarquia, linhas de comando, né, ficam por conta da chefia. Prazos, né, tudo isso é a parte da chefia. E o líder já tem uma visão mais sistêmica, ele é uma figura mais sistêmica, uma figura de engajamento, né? Então, eu já coloco o líder como uma visão horizontal da empresa. E o que eu comento? O que eu comento é isso aqui, ó, o meu comentário é esse, né? O ideal é o equilíbrio. O ideal é o equilíbrio entre as visões, tanto a visão de chefia como a visão de liderança. O chefe, ele está naquele cargo por atender a certos requisitos rígidos da organização, no aspecto de linha de comando, né? E ele tem o seu valor, né? Não vamos ver a coisa como problemática, porque não é problemático, não. O chefe tem o seu valor, tem a sua necessidade, e ele atende a alguns aspectos da empresa, inclusive esses aspectos mais rígidos, né? Tipo mais linha dura, normalmente, né?
E já o líder já tem aspecto mais brando, já tem essa visão um pouco mais branda, não muito branda, né? Mas um pouco mais branda, para estar mais próximo dos colaboradores, né? O líder já procura ficar mais próximo dos colaboradores de maneira a incentivar a união, incentivar o trabalho em equipe. Nós temos que ver que isso daí são técnicas de trabalho, isso não é nem bom nem ruim. Ah, mas isso é bom? Não sei se isso é bom. Isso é ruim? Também não sei se é ruim. Tá? Mas são técnicas que você utiliza. E a liderança é uma técnica, você usar a figura do líder, o papel do líder, com essas atribuições que o líder tem, é uma técnica. Tá? Não existe nenhuma magia aí, não tem nenhuma mágica, né? E também ficar esperando do líder que ele vai fazer algum milagre. Não vai fazer milagre, ele vai procurar criar um ambiente de trabalho agradável, né? Dentro de todos os requisitos, né? Dentro de todos os requisitos, tá bom? Então aqui, ó, eu comento aqui, né, que entre as características do líder, né, entre as características do líder está a empatia, né? Então, novamente aqui, né, para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem que a maneira de vocês se comunicarem, a maneira de vocês fazerem o processo de comunicação é através da CNV, é através da comunicação não violenta. Eu espero que ao longo do curso vocês se convençam, né, do uso da técnica da comunicação não violenta, que ela também é uma técnica de trabalho. Quando eu falo assim, técnica, é para você entender que é uma ferramenta, né? Às vezes a pessoa pode achar um pouco assim absurdo isso que eu vou falar, né? Mas é uma ferramenta de trabalho. Você tem assim o teu trabalho, né? A tua mesa de trabalho é uma mesa virtual, pode até se pensar nisso, né? É uma mesa virtual de trabalho, né? E você tem suas ferramentas de trabalho. Então tem ferramentas, são ferramentas virtuais, né? É como se fosse um martelo, é como se fosse um formão, né? Não, as suas técnicas são então técnicas virtuais, e normalmente na parte de software, mas também no nível das ideias, no campo das ideias, tá bom? Então, a empatia é a característica do líder, dele entender os processos humanos, tá? Então, o líder, ele é um especialista para entender processos humanos, tá bom? Muitas vezes o chefe acaba delegando a figura da liderança, né, para um membro da equipe, justamente por causa de ter perfil, né, ter um perfil diferente, né? E aí acaba separando a figura do líder e a figura do chefe, né? Mas o ideal é que o chefe também seja o líder, né? Ele se perceba isso, que ele perceba que não é adequado ele delegar, não, sabe? O papel de liderança não é adequado delegar, não, ele tem que ser o líder, sim. Principalmente porque ele tem que ser o exemplo, né? Principalmente por causa disso, né? O líder é o exemplo, né? O que vai na frente é o exemplo. Então, entre as características do líder está a empatia, que é o aspecto aqui da comunicação não violenta, tá bom? Aqui eu já puxo aqui para vocês a comunicação não violenta, tá? E aqui eu dou a minha postura, dou aqui a minha visão, né? E vocês então vão perceber novamente, né? Vocês vão perceber aqui que a minha postura
ela é uma postura de equilíbrio, né? Você percebe? Eu tenho uma postura de equilíbrio. Novamente, volto eu aqui com meu equilíbrio, dizendo para vocês que tem que ter as duas visões. Tem que ter a visão de chefia e tem que ter a visão de líder, né? E não ver isso como sendo ou uma ou a outra, né? Não, é chefe e líder, né? Então, o funcionário ele tem que atender as demandas da chefia e tem que atender as demandas do líder, sabe? É assim mesmo, sabe? Tem que ter um entendimento disso daí, sabe? Que não é para ficar falando mal de chefe, como se o chefe fosse o vilão da história, né? Você tem que entender. Uma coisa é você entender, você ter um entendimento, conhecimento, de você perceber que o chefe acaba fazendo o papel do chacal. Isso é verdade, entendeu? O chefe está ali fazendo o papel do chacal, né? Isso é verdade. Mas não é por causa disso que você vai crucificar ele, né? Não é por causa disso que ele é o vilão da história, né? Ele está representado como sendo as ideias, percebe? As ideias são representadas, né? Você vai trabalhar no outro ponto, né? Você vai trabalhar no outro ponto. Então, ó, a temática da chefia e liderança, esse aqui que eu comento com vocês, né? A temática nossa é o trabalho em equipe. Quando eu falo chefia e liderança, quando eu falo a palavra liderança, né? Quando eu falo a palavra líder, líder de equipe, né? É o líder de equipe, tá? A temática é o trabalho em equipe, o engajamento dos colaboradores. Então, qual a tarefa do líder de equipe, né? É engajar os colaboradores. A distribuição das tarefas, o líder vai distribuir as tarefas e da melhor forma possível, né? E vai ver de encaminhar e realizar tudo dentro dos prazos e requisitos e qualidade estabelecida, né? Então, o papel do líder é gerir pessoas, né? Essa frase aqui que a gente fala, você vai gerenciar as pessoas para atingir o melhor resultado possível. Você vai buscar atingir o melhor resultado possível, tudo bem? Então, a frase de ouro que eu falo, a frase de ouro que eu falo é essa frase: elogiar em público. Então, quando você elogia, aí você pode elogiar em público. Não que você tenha que elogiar toda vez em público. Ah, vem aqui que eu vou elogiar agora. Não. Se a ocasião permite, propicia, você elogia em público. Agora, o que é principal? O que é principal é você não fazer crítica em público. Não fazer crítica em público. As críticas serem feitas individualmente. Então, quando você conduz a reunião, a forma de você conduzir, você deixa claro na reunião que haverá um bate-papo individual. Então, as pessoas já sabem que vão ter uma conversa individual, né? Não é que assim achou que passou batido, não vai acontecer nada. Não. Eu estou fazendo a reunião, estou comandando, liderando, né? E deixo claro que depois nós vamos passar um pente fino individualmente, nós vamos fazer uns acertos individuais. E aí todos já sabem que depois vai ter uma conversa individual, aonde se tiver alguma crítica vai ser colocado, mas ele não vai ser exposto, entendeu? Não existe motivo de você expor a pessoa em público.
Não existe motivo de você fazer isso, né? Não há retorno nenhum, né? Então, sempre elogiar em público, criticar individualmente. Então, a pessoa também, quando quer fazer uma crítica, ou ela quer se levantar na reunião para fazer uma crítica, ela também pensa nisso, tá? Ah, e como é que faz então, professor? Ah, eu quero falar, eu quero falar. Se eu não vou falar na reunião, que hora que eu vou falar? Tá bom. Você vai usar a CNV. Você vai falar usando a técnica da comunicação não violenta. Então você vai, já que é uma necessidade que se fale, que se traga aquele assunto, né, você vai expor adequadamente o assunto durante a reunião, entendeu? Não vai lançar como um, um raciocínio chacal, entende? Você não vai jogar a culpa em alguém, ou vai jogar como um problema, não. Você vai levar o assunto que deve ser adequadamente tratado pela equipe, né? Porque você tem que apresentar a crítica, percebeu? Você quer apresentar a crítica, né? Você quer apresentar a crítica em grupo. Mas, lembre-se, a regra não é essa, né? A regra é criticar individualmente, né? Às vezes você fala, ah, mas tem que falar em público, porque senão como é que os outros vão ficar sabendo? Tá bom. Conversa com o líder da equipe primeiro e depois vê como é que ele encaminha o assunto. Não é assim? Eu acho melhor, né? Para manter essa regra de ouro, elogiar em público e criticar individualmente, né? Tem vários motivos para fazer isso. Você tem que manter uma postura equilibrada, manter uma postura de equilíbrio. Você mantém uma postura de equilíbrio perante os demais membros da equipe, né? Você não tenta se sobressair. Esse que é o problema principal da equipe, viu? O principal problema da equipe é o elemento querer se sobressair. Aí ele quebra a unidade da equipe. Ele quebra. Porque aí começa a ter competição. Então o líder tem que saber lidar com isso, né? O líder tem que saber lidar. Para fechar o assunto chefia e liderança, para fechar esse assunto chefia e liderança, por último, né, é um dos vídeos. Esse daqui, um dos vídeos fala essa técnica aqui. O primeiro vídeo, o vídeo elaborado pelo Sérgio, fala sobre técnica de gestão de pessoas e fala sobre essa técnica. Então, eu marquei aqui em 7 pontos, coloquei 7 pontos que eu gosto assim. Primeiro ponto, compartilhar. Você tem que compartilhar a missão, a visão e os valores. Então aqui, ó, está muito bem explicado, né? O que é a missão? É a razão de ser da empresa. O que é a visão? É aonde a empresa quer chegar. E quais são os valores? Aqueles princípios que a empresa não negocia, tá? São as regras básicas da empresa, tá bom? Então, a primeira coisa que você vai fazer com as pessoas dentro da organização é compartilhar isso aqui, tá? A missão, a visão e os valores. Inclusive, no primeiro vídeo lá sobre identidade individual e identidade organizacional é falado alguma coisa, né? Que é algo mais do que isso. É algo mais do que isso, mas também é isso, né? Então, você compartilha, sim, senhor, missão, visão e valores é uma maneira de você ter isso claro para os seus colaboradores, para eles saberem o que se pretende deles. Aí entramos em seguida, uma vez compartilhado esses aspectos, entramos em seguida no diálogo, na criatividade, tá? Então vamos promover o diálogo na equipe, vamos promover
o bate-papo através de reuniões, né? E vamos incentivar a criatividade. Aí vem esse ponto importante aqui, ó. Entenda as habilidades e as necessidades dos colaboradores. Aqui você está usando a comunicação não violenta, você está usando a CNV, para, através da empatia, ver as habilidades das pessoas, tá ok? Então, através da empatia, você vai ver as habilidades, e através também da empatia, você vai ver as necessidades dos colaboradores. E você vai atuar onde? Nas necessidades, como nós já falamos isso várias vezes, né? Vai atuar nas necessidades. E vai levar em conta o quê? As habilidades. Quais são as habilidades que eles têm? Tudo bem? Fez isso, você já orientou a sua equipe da melhor forma possível, já está com a sua equipe já no caminho certo. Tá? Mantenha o processo de comunicação, então utilizar a ferramenta, né? Usar a ferramenta de comunicação. Citou aqui o Slack, né? Que é o mais, parece que é o mais usado, né? Esse Slack na área profissional, no campo profissional, esse Slack acho que é o mais usado. Né? E eu marquei aqui para você, novamente, né? Lembrar dos princípios da CNV. Aí, já fechando o raciocínio de como gerenciar, como lidar com as pessoas, você tem que fornecer feedback. Essa coisa do feedback, ele tem que existir e tem que existir nos dois sentidos, né? Tanto o feedback da chefia para o colaborador, como do colaborador para a chefia, e até dos clientes, à medida do possível, dos fornecedores, à medida do possível, de toda a cadeia, né? Você tem que ter um feedback, porque o feedback é a retroalimentação, é o feedback que atualiza o sistema, né? É o feedback que faz com que o sistema se corrija, né? A retroalimentação, vocês lembram disso, né? A definição de sistema, né? Entrada, processamento, saída e feedback, né? Retroalimentação. Então, o sistema tem que ter feedback, tá bom? Isso é ponto pacífico. Como é que você faz isso? Com medidas de controle, né? Você vai falar todas as tuas medidas de controle, como é que você vai montar o teu sistema, como é que você vai colocar as medidas de controle do sistema, que é para ter um retorno, para ter um feedback, para saber como é que o sistema está funcionando e para saber como é que pode atualizar ele, como é que pode colocar ele sempre de uma forma atualizada, dinâmica, né? É isso mesmo. Então tem que ter o feedback. E por último, o último de todos, né? Você dá o exemplo, certo? O líder, né? O chefe, né? Ele dá o exemplo. Através das atitudes do líder, do chefe, através da postura da diretoria da empresa, através das posturas das pessoas dos cargos de chefia da empresa, é como os funcionários vão se comportar, né? É como os funcionários vão seguir, entendeu? Então, se eles percebem uma conduta, uma correção, uma adequação, é dessa forma que eles seguem, né? Por isso que fala que a empresa tem uma cultura, né? A empresa tem uma cultura. Você entra numa multinacional, ela tem uma cultura de multinacional, né? Independente dos aspectos outros, né? A empresa tem uma cultura, ela tem uma forma de produzir, de trabalhar, tem toda uma adequação, tá? Então, esses são os aspectos de hoje sobre chefia e liderança, né? Eu espero que vocês gostem dos vídeos, né?
Eu espero que vocês gostem dos vídeos. Né? E eu espero que o vídeo também. Né? Essa aqui é a minha expectativa. A minha expectativa é que vocês se interessem e gostem, porque assim, ó, a ideia é que você assuma o processo como sendo um processo verdadeiro, como sendo um processo necessário, e que você passe a fazer aquilo. Sabe? Então, a comunicação não violenta, o processo da CNV, a ideia é muito boa, é por isso que faz sucesso. Né? A ideia é muito boa. Né? Você usa a compaixão, você vai desenvolver esse sentimento chamado compaixão dentro de você. E na medida do possível, para você atingir esse estado de equilíbrio, para você atingir esse estado de plenitude, para você ter essa plenitude, para você ter essa amplitude, para você ter esse dimensionamento, essa visão ampla, você trabalha os dois aspectos, você trabalha o equilíbrio, entendeu? Você trabalha o equilíbrio. E aí você vai usar, né, a empatia, você vai usar a empatia, você vai usar a compaixão, e você vai começar a perceber que nada mais te chateia, que você não fica triste nem chateado, não. Né? Principalmente por quê? Principalmente porque você adota a filosofia de substituir pela compaixão. Então, quando alguma coisa vem para você que seria uma tristeza, você já olha com empatia, você já olha com compaixão. E aí já muda completamente a tua forma de você ficar, percebe? Aquilo não te abala, aquilo não te destrói. Né? Por quê? Eu transformei o que seria uma tristeza, o que seria uma amargura, eu transformei numa compaixão, percebeu? Por isso que fala que eu vou substituir os meus sentimentos pela compaixão. No certo, é para substituir tanto os sentimentos chamados como os bons, né, classificados como os bons, como os sentimentos classificados como ruins, né? Seriam todos, mas você não precisa fazer todos, você faz aqueles que vier para você, sabe? Aqueles que aparecer para você, é esse que você vai fazer. E qual que você quer evitar? Você quer evitar são os de tristeza, né? Os de alegria você consegue suportar bem e viver bem, tá? Sabe, é só vai se controlar em termos de não ser excessivo, né? Porque também na alegria é problemático, né? Às vezes quando eu estou muito alegre, é um problema também, né? Também é um problema. Porque aí eu fico um pouco fora da realidade, às vezes, né? Então eu também tenho que estar dentro da realidade, certo? Eu tenho que estar ali. Mesmo estando alegre, eu saber até onde vai a minha responsabilidade, até onde vai meu compromisso, até onde eu. É um negócio que eu estou ali trabalhando, né? Eu estou no local de trabalho, estou trabalhando, é um negócio. Então eu tenho que ver, perceber isso. Mas as minhas tristezas, vocês já aprenderam isso? Vão aprender isso, né? Você transforma a tristeza em compaixão.
Então, o que seria uma tristeza, você transforma ela numa compaixão. E aí você não sofre. Aí você não tem tristeza, tá bom? Porque o grande problema são os sofrimentos, né? As alegrias são fáceis de caminhar, né? O grande problema são os que vão travar, né? Então, quando você percebe que alguma coisa vai travar, que alguma coisa vai bloquear, você joga o sentimento da compaixão, você joga o sentimento da empatia, né? Se coloca vê as necessidades do processo, vê como é que você pode ter compaixão por aquele processo, né? Compaixão é assim, você não fazer julgamento próprio, né? Não fazer julgamento próprio, percebe? Eu posso até julgar, sim, dentro de certos requisitos técnicos, né? Dentro de certos requisitos técnicos, eu posso até fazer alguma medição, né? Não julgar, fazer alguma medição, fazer uma medição. Mas a forma de julgar que eu estou falando é julgar em termos de valores humanos, né? Nesse aspecto de julgar, certo? Então você vai evitar, entendeu? Você vai não julgar. E não julgando, não fazendo avaliação, você não se entristece, você não passa mal e você conduz adequadamente o assunto. Então eu espero que vocês tenham gostado, viu? Esse que é o que eu tinha que falar aí, da chefia e da liderança, né? E ver que o chefe não é o vilão que é comentado em todos os vídeos cantam o chefe como sendo um vilão, né? O chefe não presta, destrói o chefe. Não, não é assim, não, meu. Que isso? O chefe está lá, ele tem o valor dele, sim, senhor. Sabe? Aliás, é ele que comanda, né? É ele que tem o cargo de chefia, é ele que tem o cargo de poder, né? Mais um motivo ainda para você considerar o chefe. Então, não só por isso, mas pelos valores todos que ele representa à empresa, a gente não deve ter o chefe como uma coisa negativa. E o líder como se fosse uma coisa totalmente salvadora, positiva, né? Não, não é. O líder também vai fazer o que ele pode. Vocês vão perceber isso, né? O técnico também vai fazer o que é possível fazer. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui. Eu abro aqui para vocês para pergunta. Nós já estamos aqui com um público aí, 50 pessoas pelo menos, né? Estão dentro da nossa expectativa. Eu abro aí para vocês para perguntas. E alguma dúvida? Esse assunto é tranquilo, não é? Eu acho que é tranquilo esse assunto. O líder, a figura do líder, ele está ali para manter as pessoas engajadas. Então, para engajar, você tem que ver a habilidade, tem que ver a necessidade da pessoa. É isso que é interessante ver, né? Quais são as habilidades dele, quais são as necessidades. Então, ver um líder assim, equipe é no máximo meia dúzia de pessoas, 8 pessoas no máximo, sabe? Porque se um líder for trabalhar com mais de 8 pessoas, já fica difícil. Ele já não tem como. Porque tem que ter um contato muito próximo, né? Tem que ter um contato muito próximo das pessoas, né? Então, o líder normalmente 4, 6, no máximo 8 pessoas. Aí você percebe a diferença de um líder de equipe e do chefe, né? O chefe comanda, às vezes, 100, 200, 300 pessoas.
o líder comanda 8. Então, são características diferentes, né? São, vamos dizer, até assim, cargos diferentes, e não é adequado contrapor um contra o outro como se fosse uma escolha, ou chefe ou líder. Não. O líder tem uma função própria ali, e o chefe também. E cada um tem o seu trabalho próprio, né? Cada um tem a sua especificidade. Não vamos contrapor, não, tá bom? É isso a principal contribuição minha, que é uma visão de equilíbrio. Você vai somar a figura do chefe à figura do líder. Normalmente, no começo da carreira, o funcionário assume normalmente a postura do trabalhador, do empregado, porque é a postura que ele está. Ele chegou na empresa e ele assume a postura do trabalhador, do empregado. Então ele sai, faz amizade com os colegas de trabalho, faz amizade com os colegas de equipe, sai, almoça junto, conversa, bate papo. E aí você tem uma postura do empregado. Esse é o normal. Aí, normalmente, o funcionário se destaca, né? Normalmente o funcionário se destaca e ele se destacando, ele vai assumir um cargo de chefia. Isso é o normal. Vai ser de equipe, primeiro cargo, vai ser coordenador do grupo, né? E aí ele tem que perceber, né, que ele realmente defendia o interesse do empregado, vamos assim dizer, né? Os direitos trabalhistas. E à medida que ele passa a ter um cargo de chefia, à medida que ele passa a ter um cargo de coordenação, de liderança, ele passa a defender os interesses da empresa, os interesses da organização. Então, ele subiu um degrau. E era esperado que ele fizesse isso, né? Era esperado isso, era isso que ele esperava. Ele esperava iniciar na empresa como funcionário, ter o trabalho reconhecido e pegar um cargo de chefia, né? Era isso esperado. Então, nesse momento, ele tem que ter essa visão de equilíbrio que eu estou falando para vocês, tá bom? Ele tem que ter essa visão de equilíbrio, ele entender que não tem nada demais. Eu era empregado, eu defendi o interesse do empregado e agora eu sou chefe. E eu, além de defender o interesse do empregado, eu defendo também o interesse da empresa, né? É isso que eu tenho que ter. Eu tenho que ter essa postura madura. E aí eu tendo essa complexidade, eu entendendo, percebe como é tudo uma questão de visão, uma questão de expansão, né? Eu bato nessa tecla novamente. Você tem que ter o horizonte, né? Você tem que abrir teu horizonte, né? Tem que ter uma visão mais ampla, né? Não tem nada demais eu ser dicotômico, né? Eu gostei da explicação da aula passada, né? A binaridade é um caso particular de uma lógica mais ampla, de uma realidade mais ampla do que simplesmente as lógicas da vida, né? É um caso particular de alguma coisa mais ampla. Então você tem que ter esse conhecimento, né? Você tem que ter esse entendimento que o dia que você deixar de ser funcionário e passar a ser chefe, você vai ter um empoderamento, não é isso que fala? Um empoderamento, vai ser dado poder para a pessoa.
você vai ter um engrandecimento. Então, é aí que você tem que saber conduzir o processo. É aí que você tem que saber conduzir o processo de maneira que você atenda às necessidades dos colaboradores, dos teus colegas de trabalho, que agora são teus colegas, né? E das empresas, atender a necessidade do empresariado, né? Atender às necessidades dos acionistas da empresa, tá bom? Então, olha, hoje nós estamos já, sabe, na nossa quinta aula, né? E agora eu já vou deixar vocês aí para fazer a tarefa, né? Aí vocês fazem a tarefa, né? E por hoje é só isso, tá bom? Se vocês não têm nada para comentar, a gente já pode ir encerrando aí. Espero que vocês tenham o entendimento do assunto. Pode falar alguma coisa, quem quiser falar. Ninguém? Não, Professor, professor. professor, só sobre as tarefas que o senhor passou para assistir os vídeos e comentar sobre elas. Até essa daqui, antes dessa eu já fiz todas. É para fazer dessa daqui também, assistir o vídeo e comentar. E Tá bom, então. vai ser sempre assim, toda semana. É Tá a bom, então. dinâmica, é a forma de fazer a dinâmica, viu, Lídia? Eu agradeço o comentário, Lídia, eu agradeço. Tá bom, muito obrigada, viu? Tá. Então, eu vou dar boa noite para vocês. Eu vou dar boa noite, espero que vocês estejam tudo satisfeitos. Tá? Boa noite, professor. Boa noite a vocês, então. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada, professor. Eu agradeço. Boa noite, professor. Até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.